Vamos voltar a quando Kafka e Mina eram crianças e corriam do alerta de Kaiju. Mina chora de medo enquanto Kafka prometia que tudo ficaria bem, e com a chegada do esquadrão de extermínio, Kafka perde Mina de vista e momentos depois vemos os antigos companheiros de Kafka sendo protegidos pelo esquadrão, enquanto Mina, que estava mais velha, ordenava que eliminem o Kaiju número 8. E confuso, Kafka acaba revidando atacando os helicópteros, e esse ataque faz com que ele perdesse o controle e explodisse a cidade, mas isso não passou de um pesadelo de Kafka, que acorda assustado em sua cela, onde ele pensa que não estava inscrito no nosso canal, então não vacila não e vai fazer parte da nossa pequena comunidade de apreciadores de animes. E não vacila não, hein? Vai curtindo e comentando bastante, senão vai rodar aí Boku no Pico na sua cabeça o ano inteiro. E isso foi um aviso. Bom, enfim, gente, quem tiver o hype, dá aquela moral pra gente também, libera aí, fechou? É isso, bora pro anime. Vamos até a terceira divisão, que estava soterrada em destroços, e Hoshina diz a Mina que ainda não tinham informações sobre o futuro de Kafka, que continuava aprisionado mesmo depois de 5 dias do veredito. E sobre a reconstrução, isso levaria um tempo, e ele pensa sobre o show que aquele idiota tinha dado. Mas Mina questiona sobre os novatos, e Hoshina responde que eles já deviam estar chegando em suas unidades, e enquanto isso, Furuhashi dizia pra Ishikawa não ficar tão tenso em seu primeiro dia e questiona o que ele achava que iria acontecer com o tio, já que imaginava que ele não poderia continuar sendo soldado, e Ishikawa começa a rir ao lembrar de Kafka, perguntando se ainda poderia entrar na força depois de ter virado Kaiju, fazendo Furuhashi elogiar seus nervos de aço, porque se tivesse acontecido com ele, ele não teria saído da cama, e Ishikawa comenta que ele iria voltar mesmo que lhe custasse a vida, e promete que iria proteger o seu senpai. Enquanto isso, Kikoro Shinomiya lembrava de Kafka se descontrolando e promete que ficaria mais forte para impedir que aquilo aconteça novamente. Mas quando um homem entra na sala, Shinomiya bate continência, e aquele seria o vice-capitão da primeira divisão, Eiji Hasegawa, que a leva até o capitão, mas antes ele comenta que a capitã Ashiro emitiu o comunicado que ela ficaria na primeira divisão enquanto reconstruíam a base, e Shinomiya lembra que esse era o esquadrão mais forte do Japão, e até quando esteve nos Estados Unidos, ela pôde ver como eram famosos, e naquela sala estava o capitão da divisão mais poderosa. E enquanto abria a porta, Hasegawa dizia que iria apresentá-la o capitão Gen Narumi, mas quando a porta se abre, ela se depara com um homem tentando platinar seu jogo, e Hasegawa fecha a porta rapidamente. E ao abri-la novamente, ele chuta o capitão, que fica indignado com a possibilidade do seu videogame ter sido quebrado, mas Hasegawa chama sua atenção porque tinha dito pra ele arrumar seu escritório, e Narumi responde que ele quem decide se segue ordem ou não, fazendo Hasegawa chutá-lo novamente, o que deixa Narumi indignado por quase ter quebrado seu action figure, e ele diz que se ele estava tão incomodado, então podia arrumar, fazendo Hasegawa levantá-lo, e em seguida ele manda as pessoas jogarem tudo fora, deixando o capitão desesperado. E em meio ao caos, ele apresenta Narumi a Shinomiya, que pensa que ele não inspirava respeito, e Narumi pergunta se ela era a famosa filha do Sr. Isao. E como ele era seu superior, Shinomiya mostra o devido respeito, mas Narumi diz que ela devia deixar as formalidades de lado. E como capitão do primeiro esquadrão, ele só esperava uma coisa dela, mas o alerta Kaiju o interrompe, uma ótima oportunidade segundo ele, porque assim ela aprenderia enquanto o observava lutando. E 15 minutos antes do Kaiju surgir, uma testemunha relatou algo, e com 8 minutos um helicóptero fez o reconhecimento, e em 5 minutos a força de defesa formulou um plano de extermínio, e com todos posicionados eles iniciaram os disparos contra o Kaiju, desviando sua rota, mas o monstro destrói a ponte, então Narumi reformula o plano, e todos os seus homens o obedecem sem hesitar, deixando Shinobu
Shinomiya impressionada por eles estarem controlando a trajetória do Kaiju, o que só era possível graças aos altos parâmetros de cada oficial, que superava os 40%, uma força maior que a de um tenente. E quando chega a vez de Narumi agir, as portas do helicóptero se abrem e ele diz a Shinomiya que dela ele não esperava etiqueta, diligência ou classe, afinal ele só queria uma coisa, e ao se jogar do helicóptero ele libera sua arma, junto à sua força de combate incrível, atingindo o Kaiju com sua lâmina, e ao disparar ele explode o Kaiju de dentro pra fora sem dar a mínima chance da criatura agir. E com ele derrotado, Narumi diz que apenas pedia que ela o mostre uma força avassaladora, afinal não precisava de incompetentes com bons modos, deixando Shinomiya impressionada. E depois da batalha, Narumi fica indignado por Ashiro estar nas capas dos noticiários como se ela quem tivesse derrotado aquele Kaiju, deixando Kikoro decepcionada pelo mais forte do Japão procurar o próprio nome nas redes sociais. Ela até avisa que seu celular não parava de tocar, mas Narumi decide ignorar, porque devia ser alguma reunião chata fazendo Hasegawa chutá-lo do banco, já que esse era o seu trabalho, e o arrasta para a reunião sobre o Kaiju número 8, chamando a atenção de Kikoro. E enquanto isso, Kafka lembrava de Isao aconselhando que ele prove sua utilidade, e quando as portas se abrem, Kafka pensa que essa era sua oportunidade, e se depara com Kikoro, e ao entrar no escritório de Isao, ele nota que ao seu lado estava o capitão Gen Narumi da primeira divisão, e Isao diz a Kafka que iria colocá-lo na primeira divisão, juntando o Kaiju mais poderoso, a maior força anti-Kaiju do Japão, formando assim a unidade invencível, e ele devia mostrar sua força na próxima missão para convencer a todos, caso contrário não teriam lugar para ele na força de defesa, fazendo Kafka pensar que não gostava que precisem dele como número 8, porém primeiro precisava sobreviver, mas Narumi recusa a proposta porque ele era o suficiente para uma unidade invencível. Então Isao começa a falar que o número 9 copiou humanos e desapareceu, e o número 10 atacou a força de defesa intencionalmente, o que deixava claro a diferença deles para os outros Kaijus, provando que eles têm evoluído dia após dia de forma que não conheciam, mesmo com os humanos avançando dia após dia para sobreviver a qualquer calamidade. Mas a arrogância de pensar que poderiam gerenciar qualquer calamidade poderia virar tudo de cabeça para baixo, e por isso também precisavam evoluir, fazendo Narumi questionar se Isao ainda não confiava nele, já que o mais eficaz seria transformar o número 8 em uma arma para ele, fazendo com que Kafka o diga que ainda não podia morrer pelos seus amigos que acreditam nele, que ainda tinha coisas a fazer, e lembra da promessa que fez a Mina de ficar ao seu lado, e diz que não podia morrer até lá, e por isso iria se agarrar com a vida, e se apresenta à primeira divisão, e ao notar o seu olhar, Narumi diz que seus sentimentos, circunstâncias e objetivos não o interessavam, e sim seus resultados e poder, mas se perder o controle novamente, ele iria eliminá-lo e transformaria em um traje para si, fazendo Kafka agradecê-lo. E na terceira divisão, Hoshina confirma que todos, incluindo Kafka, chegaram às suas bases, e Mina o chama para treinar, enquanto Kikoro terminava de arrumar suas coisas, olhando para um retrato, e quanto ao seu pai, ele ia até um local subterrâneo, onde tinha um tanque enorme que armazenava alguém. Mas em uma cidade, a população sentiu um leve terremoto, algo que julgavam comum, mas o tremor foi piorando até os prédios e casas desmoronarem, fazendo surgir uma cratera enorme, que causa pânico na população. Ao olharem para a cratera criada pelo terremoto, as pessoas ficam apavoradas ao verem vários olhos e tentam fugir desesperadamente de uma horda de kaijus formigas. Mas vamos voltar alguns momentos com Kafka exausto depois do treino, e durante a tarde os outros soldados o observam treinando, enquanto Kikoro ia até o capitão pedir um treino pessoal, mas se depara com Narumi ajoelhado implorando para ela emprestá-lo dinheiro, porque ele não sabia onde o seu salário foi parar, deixando Kikoro indignada porque ele claramente tinha gasto seu dinheiro com aquelas encomendas. Mas a conversa é interrompida pelo alerta Kaiju, o primeiro batalhão
batalhão se prepara para agir, enquanto a população tentava fugir desesperadamente para os abrigos. E duas crianças são encurraladas por um kaiju e o menino tinha esperanças que o capitão viria protegê-los. E com um único golpe, Narumi elimina a formiga e manda o garoto pegar o celular e postar umas 10 vezes que o capitão Narumi era descolado. E com a saída das crianças, ele checa a situação dos pelotões, que estavam controlando a situação sem problema, e diz que precisavam priorizar a segurança dos cidadãos. E ao encontrarem alvos, eles precisavam eliminá-los ou encaminhá-los para a zona de neutralização. E quanto a Kikuro e o Kaiju número 8, eles deviam eliminar todos os Kaijus que entrarem na zona de neutralização, e quando os civis evacuarem, eles podiam se soltar e se fazerem úteis. E enquanto isso, no posto de comando, Isao acalmava seus homens que monitoravam Kafka e toda a situação, dizendo que não importava o momento, porque o trabalho deles era o mesmo, o de neutralizar Kaijus. E com os Kaijus se aproximando da zona de Shinomiya, ela libera sua arma e com um ataque ela manda a criatura para longe e o elimina em segundos. Mas mesmo assim ela continuava insatisfeita, porque o vice-capitã Hoshina era muito mais rápido e os golpes da capitã Ashiro eram muito mais pesados. E quando uma formiga quase ataca a líder do pelotão, Shinonome, Kikoro dispara contra a formiga e aconselha que ela não baixe a guarda, fazendo a líder notar que ela tinha personalidade, então com certeza as duas se dariam muito bem. E com o passar do tempo, os esquadrões continuavam dizimando as criaturas, mas o capitão diz a Hasegawa que algo estava errado, porque os tipos de kaiju formiga quase nunca surgiam na superfície, raramente aparecem no subsolo quando se furam túneis. E devia ser a primeira vez na história que aparece tantos na superfície, fazendo Hasegawa concordar que eles estavam agindo de forma estranha e até o lembrava o que aconteceu na base Tashikawa. E Takumi diz que talvez haja alguém dando ordens com algum objetivo em mente. E quando os kaijus se aproximam de Kafka, ele começa a tremer e a zona de monitoramento se prepara para ver o kaiju número 8 contra outros kaijus. Então Kafka usa sua transformação parcial, decidido a não decepcioná-los, e quando ele acerta a formiga, nada acontece e Kafka é arremessado pelo monstro, deixando todos confusos por ele não ter se transformado. E quanto a Kafka, ele já sabia que não conseguiria derrotá-los com a transformação parcial, mas ele lembra de quando perdeu o controle e atacou Isao, e diz que não tinha tempo de hesitar. Então, com muito esforço, ele começa a se transformar, decidido a sobreviver e manter o caminho para o lado dela aberto. Mas sua transformação acaba falhando e Kafka é atacado novamente, deixando todos confusos pelo kaiju número 8 não ter conseguido se transformar. E quando Kafka se pergunta o que estava acontecendo, surge uma nova leitura poderosa que deixa a base em alerta, principalmente por estar vindo embaixo do kaiju número 8, chamando a atenção de Narumi. E diante a Kafka surge o kaiju número 9, surpreendendo todos. E o número 9 fica confuso porque só apareceu por ter sentido o número 8, que não estava ali. E ao ver Kafka, ele pergunta se ele era o kaiju número 8, fazendo Kafka notar que ele também sentia kaijus e acaba tendo seu ombro perfurado. E o número 9 diz que iria testar, então Kafka tenta se transformar e mesmo com muito esforço, a sua transformação falha novamente, deixando todos aflitos. E Hasegawa questiona o que fariam, porque nesse ritmo iriam perder o kaiju número 8, fazendo Narumi decidir ajudá-lo, mas outro kaiju número 9 aparece diante dele, deixando todos confusos, e Narumi se questiona se ele se dividiu ou multiplicou, ou talvez sempre teve dois deles. E pra piorar, as formigas derrotadas começam a se regenerar, tomando uma nova coloração, e um dos soldados questiona se isso era o bicho do relatório da terceira divisão, e Shinonome diz que se for a mesma criatura, depois de reviver, os kaijus se tornariam muito mais fortes, e um alerta sobre a força crescente dos kaijus é emitido a todos, e o posto de comando fica aflito porque a área de efeito era enorme, muito maior do que estava no relatório da terceira divisão, fazendo Narumi notar que aquele kaiju mudou o curso da batalha apenas ao aparecer. E enquanto isso, os soldados tentavam ajudar Kafka, mas os soldados são atingidos pelo número 9,
Narumi, que diz que as sementes já devem ter sido plantadas, então iria eliminar o Kaiju número 8 para pegar o seu poder imenso de Kaiju, e quando ele o ataca, Kafka consegue desviar do golpe, mas acaba tendo sua perna atingida e diz que era difícil lidar com esse ataque sem enxergá-lo e admite que ele era muito perigoso, então precisava vencê-lo, mas sua transformação continua falhando. E ao lado de Isao, seu companheiro aconselha que ele não faça nada e sabia que ele planejava ir pessoalmente se o número 8 saísse de controle, mas usar armas numeradas reduzia sua expectativa de vida e usá-las demais em um período curto poderia matá-lo, o que Isao sabia. E quanto ao número 9, ele estava prestes a atacar Kafka, mas Kikoro surge cortando o Kaiju ao meio, e o Kaiju começa a se regenerar e pergunta quem ela era, e ao emitir uma forte onda de poder, Kikoro responde que ele não precisava lembrar, já que iria eliminá-lo. E quanto a Narumi, o número 9 diz que precisava acabar logo com isso para ajudar a eliminar o número 8, mas Narumi responde que sentia muito por ele, mas o número 8 era um oficial normal e ele era um capitão, e ao desviar do ataque do monstro, ele diz que ainda estavam conversando, e o número 9 questiona se ele era mais forte que o número 8, deixando Narumi irritado. E assim que Narumi o golpeia, Isao observa a situação e pensa que essa era uma aprovação pela qual a nova geração teria que passar sozinha. Kikoro se pergunta se o número 9 estava interferindo na transformação de Kafka, e por isso ela diz que iria atingi-lo com força, para que ele não se mova e foque na regeneração, ganhando tempo para ele se transformar, e por pior que seja, ela admite que precisava de seu poder para derrotá-lo. E ao avançarem, o Kaiju cria uma segunda cabeça e acompanha o movimento dos dois, deixando Kikoro aflita. E com sua velocidade, o número 9 consegue surgir nas costas de Kikoro e a atinge com um disparo, deixando Kafka aflito. Mas Kikoro reage e consegue cortar a criatura, enquanto pensava que estava cansada de observar enquanto perdia algo, e dessa vez iria salvá-los. Kikoro começa a lembrar de sua infância e de como todos idolatravam sua mãe como uma verdadeira valquíria no campo de batalha. E naquele dia, quando sua mãe chegou em casa, as duas se divertiram bastante, e assim que Kikoro notou o machucado dela, ela prometeu que entraria na força de defesa para ajudá-la, surpreendendo seus pais, e sua mãe promete que quando ela estiver em apuros iria ajudá-la. E dessa forma o tempo foi passando e Kikoro aproveitou lindos momentos ao lado de seus pais, até que infelizmente o ataque em massa causado pelo aparecimento do Kaiju número 6 causou grandes estragos, e só não foi pior graças ao corajoso sacrifício da capitã Hikari Shinomiya. E nesse momento o mundo inteiro estava de luto por sua perca, e no velório Kikoro pensava que não passava de uma mentirosa, porque disse que ajudaria sua mãe, e ao olhar para o seu pai, ela nota o seu olhar, e ao secar suas lágrimas, ela pensa que não conseguiu salvá-la, mas em vez disso, ela se tornaria mais forte. E na atualidade, ela pensava que enquanto estiver no campo de batalha, ela salvaria todos como sua mãe faria, então não deixaria ninguém morrer. E quando a formiga expande sua cabeça, ela desequilibra Kikoro, mas Kafka atinge a formiga com um chute, ajudando a garota. Porém, sua perna acaba quebrando, mas isso deu a oportunidade perfeita para Kikoro prender o Kaiju com seu machado. E com sua técnica, ela corta o número 9 por completo e manda Kafka aproveitar a oportunidade, fazendo Kafka tentar se transformar, enquanto pensava que iria botar um fim nas coisas haja o que houver. Mas Kafka fica em choque ao lembrar do verme e quando perdeu o controle, além de se imaginar eliminando Kikoro e seus companheiros, quebrando sua transformação novamente. E Kafka nota que não era culpa do número 9, mas vamos até a sala de controle, onde tinham comentários sobre isso ter sido um erro e era melhor passar pro plano B. Mas o Capitão Narumi se oferece para ir porque não podia deixar só um novato cuidar disso, e diante ao Kaiju ele emite um poder de 98% e ataca a formiga do número 9, fazendo ele admitir que essa lâmina que queimava ao cortar era problemática, então era melhor se afastar, mas Narumi dispara contra o Kaiju, que fica surpreso com sua arma única, uma combinação de cortes e tiros eliminando aberturas de perto e longe, mas com sua incrível velocidade ele surge atrás de Narumi e diz que já
descobriu como lidar com isso. E quando Narumi desvia de um golpe, ele se surpreende ao ver que o Kaiju tinha preparado dezenas de disparos, espalhando o corpo como se fossem raízes, causando uma explosão enorme, que deixa a sala de controle aflita, e o carequinha nota que o Kaiju estava evoluindo durante a batalha, aprendendo com as interações humanas, mudando continuamente como um vírus, algo jamais visto, o que o tornava uma ameaça. E Narumi responde que não precisavam se preocupar porque ele era uma ameaça ainda maior. E ao emitir uma forte onda de poder, os seus olhos mudam e o Kaiju questiona o que aconteceu com eles, que se pareciam com os olhos de um Kaiju, e o seu peito é atingido por um disparo, deixando o Kaiju confuso porque devia ter conseguido desviar, afinal ele já analisou aquele ataque. E enquanto era atingido por múltiplos disparos, ele se questionava por que não conseguia desviar, e se Narumi estava mais rápido, o que ele descarta, afinal ele era atacado nos pontos onde ainda ia se mover. E no ponto de controle, Exal falava que isso era a Retina 01, a outra arma única de Gen Narumi, a arma numerada mais velha do Japão, criada a partir das retinas do Kaiju número 1, que tinha o poder de ver o futuro e conseguia visualizar os sinais que aparecem no cérebro quando o ser vivo estava prestes a se movimentar, e ele percebia onde a pessoa estava indo antes dela mesmo saber, e nos registros foi dito que era impossível se esquivar dos ataques desse Kaiju terrível. E quanto a Narumi, ele visualizava o núcleo do Kaiju, que diz que não estava conseguindo aprender rápido o suficiente, e com um ataque, Narumi corta o Kaiju por completo, fazendo o centro de controle ir à loucura com sua vitória. E Exal diz que agora era a vez de Kafka Ribino. E enquanto isso, o número 9 terminava de se regenerar e com vários disparos ele quebra a arma de Kikoro, além de atingir os dois, e no chão Kafka nota que estava sentindo medo de ser engolido pelo Kaiju, medo de eliminar seus amigos, e diz que tudo era culpa de seu próprio medo. E ele escuta Kikoro falando que agora entendia tudo, e ao ficar diante ao Kaiju com uma pistola, ela manda ele não subestimá-la e parte pra cima dele, enquanto dizia que não era apenas ela, mas a Capitã Ashiro, o vice-capitão Hoshina e os outros recrutas, e ele mesmo acima de tudo, porque eles eram a força de defesa, então não era pra subestimá-los. E ao ver seu esforço, Kafka tenta se levantar enquanto chamava a si mesmo de tolo, porque ela era forte e maneira, então alguém como ele jamais conseguiria eliminá-la. E ao tentar se transformar novamente, ele diz que iria acreditar em seus companheiros. E dessa vez, Kafka assume sua forma de Kaiju, e Kikoro diz que ele demorou demais. E quanto ao vice-capitão, ele diz que não podiam deixar o campo de batalha aumentar, e Shinonomi responde que precisavam de algo para virar o jogo. E é nesse momento que é anunciado o aparecimento do Kaiju número 8. E Exal ordena que inicie a segunda fase, fazendo com que Narumi fique empolgado para ver no que iria dar. E quanto ao número 9, ele confirma suas suspeitas sobre ele ser o número 8 e emite um rugido que faz os Yojus eliminados retornarem à vida. E quando o número 9 invoca asas no Yoju que estava parasitando, Kafka e Kikoro notam que ele estava escondendo seu poder, mas Kafka agradece Kikoro e diz que ainda não conseguia acreditar em si mesmo como gostaria, mas neles ele acreditava 100%, então gostaria que ela cuide dos Yojus enquanto ele lidava com o número 9, o que Kikoro concorda, mas se ele não vencer, ela iria eliminá-lo. E ao avançar contra o número 9, ele diz a Kafka que estava devendo o número 8 pela última vez, e aprendeu bastante desde então, e ao prender a perna de Kafka, ele invoca novos braços que continham mais poder, afinal, agora ele era capaz de eliminá-lo. Mas com um único movimento, Kafka se liberta e arranca o núcleo do Yoju, surpreendendo o número 9. E quando Kafka destrói o núcleo, ele diz que pelo modo como ele lutou contra Kikoro, o seu núcleo devia estar mais abaixo, fazendo o número 9 atacá-lo freneticamente. Mas Kafka se torna ainda mais veloz e lembra que quando viu aquele disco
controle, ele notou que ainda não aproveitou nada do poder do número 8. E enquanto escalava os prédios, Kafka usava a propulsão ganhando altura. E ao pousar, ele pensa que depois de deixar com que ele o dominasse, ele aprendeu a usar seu corpo melhor que antes. E novamente o número 9 o prende no chão, o que não foi um problema para Kafka, que ao se libertar, volta a pegar distância e com um impulso de seus poderes, ele dá um soco poderoso no número 9, que se questionava o que tinha de diferente nele, e o soco de Kafka destrói a criatura, surpreendendo todos com o verdadeiro poder do Kaiju número 8. Com os Kaijus derrotados, os Yojus revividos começam a sumir, mas Kikoro diz que ainda não tinham terminado, e junto ao batalhão eles continuam eliminando os Yojus. E Tami diz a Isao que sua filha ficou mais forte, e Isao responde que o mesmo tinha acontecido com Narumi, e essa nova geração sempre o surpreende, indo além de suas imaginações, e Hasegawa estava surpreso com aquele pequeno estrago, mesmo tendo lutado contra 2 kaijus numerados ao mesmo tempo. E essa era a unidade a qual o diretor Shinomiya sonhou há tanto tempo, a unidade invencível. E com o anúncio do fim da operação, Isao dá os parabéns a Narumi, Kafka e Kikoro, que fica emocionada ao ouvir o pai, mas enquanto isso, Narumi continuava inquieto, pensando no que o número 9 tinha dito para o número 8 a respeito de eliminá-lo e pegá-lo seu imenso poder de Kaiju, e se questiona qual o seu verdadeiro objetivo, e um novo alerta é emitido. No centro de comando, todos se perguntavam o que estava acontecendo, e diante a Kafka, o Kaiju derrotado diz que conseguiu chegar a tempo, e infelizmente ele não conseguiu eliminar o número 8, mas iria conseguir o seu outro objetivo, de tomar o seu poder imenso de Kaiju. E quando seu rosto dissolve, Kafka avisa que aquele não era o corpo principal, e no centro de comando um dos cientistas se transforma no número 9 e diz que finalmente encontrou o número 2 e a pessoa que o usa, fazendo Isao se preparar para o combate, enquanto Kafka, Narumi e Kikoro corriam até o centro de comando, onde Isao ordena que todos evacuem, e quando o Kaiju, que estava em uma nova forma, ataca um dos cientistas, Isao bloqueia com a maleta de sua arma e pensa que não poderia permitir que ele leve o poder do número 2, então ordena que Itami e Nogizaka cuidem da evacuação. Nogizaka até tenta ficar para lutar ao seu lado, mas Itami alerta que só iriam atrapalhá-lo porque esse era o nível do inimigo. E diante ao Kaiju, Isao ativa suas armas, e o número 9 admite que não acreditava que Beta e Gama perderam tão rápido, mesmo sendo tão fortes quanto ele antes de descascar a pele. E Isao diz que achou que já estivesse preparado, mas ele já evoluiu mais rápido do que imaginou, e a colisão de seus punhos destroem o acampamento do centro de controle. E Tami lembra que o nível de força do Kaiju era estimado como 8,5, então Isao seria capaz de lidar com ele. Mas o braço de Isao é quebrado com um impacto, e ao vê-lo no chão, o Kaiju se pergunta se ficou forte demais, deixando Itami aflito, porque isso superava suas expectativas. E quando o Kaiju estava prestes a eliminar Isao, ele reage destruindo o braço do monstro, e ao lembrar de sua filha e mulher, ele diz que iria exterminá-lo o quanto antes. E quanto a Narumi, ele torcia para Isao conseguir aguentar, e um dos cientistas avisa Isao que todos evacuaram, então ele também podia evadir, mas Isao responde que não adiantaria porque ele era capaz de rastreá-lo, então ele quem devia escapar. Mas o homem lembra de quando viu Isao pela TV, além dos vários momentos em que trabalharam juntos, e se nega a fugir porque o seu trabalho era ajudá-lo a vencer, então ficaria ao seu lado até o fim. E ao ver o seu poder aumentando, ele diz que usar armas Kaiju com força total reduzia anos de vida do usuário, mas o poder que recebia em troca faz de você quase um Daikaiju em forma humana, e um novo impacto de seus golpes deixa ele impressionado com a força total do número 2, que ainda não tinha sido o bastante.
bastante. E o número 9 diz que esse era o poder digno de ser dele, fazendo Izal desferir outra série de golpes contra a criatura, que fica sem cabeça e diz que isso era fabuloso e volta a golpeá-lo. Os dois entram em um impasse e Izal pensa que cada um de seus golpes o fazia lembrar o quanto ficou fraco, e não há nem rastros da força que tinha quando estava ao lado dela. O cientista até tenta ajudar na recuperação de Izal, que estava caído diante dele. E pra piorar, Izal não aguentaria a chegada de Narumi, mas Izal diz a Kurusu que iriam derrotá-lo, mas se tiverem que entrar na defensiva por um instante, iriam perder. Então deveriam usar cada circuito para atacar, fazendo Kurusu notar que ele forçou os músculos do número 2 no braço direito. E diz que desse jeito ele nunca mais iria lutar, o que Izal não se importava, porque as forças de defesa já cultivaram uma nova geração incrível e tudo o que o resta é este momento e esta batalha, e tudo o que precisa fazer é destruir o número 9, ainda que custe sua vida, assim como sua mulher fez naquele dia contra o número 6. E quando o Kaiju o ataca pelas costas, Izal lembra do dia em que Kikoro disse que entraria pra força de defesa, e enquanto ela dormia, ele dizia a Hikari que isso era de se esperar dada a família que cresceu, mas ela diz que sabia que ele ficou felizinho, mas não sabia o que pensar, já que era um trabalho perigoso, mas se ela escolher este caminho, ela se livraria da compaixão e a treinaria direito para que tenha a força de sobreviver. Então o papel de mimá-la seria dele. E na atualidade, Izal ergueu o braço do Kaiju, enquanto pensava que nunca conseguiu fazer por ela o que o pai deveria. E com níveis magnéticos absurdos saindo de seu corpo, ele pensava que esperava que com esse golpe, ele possa eliminar essa ameaça terrível para que ele não exista no futuro dela. E com um impacto avassalador, Kurusu fica impressionado com aquele ataque de energia direcionado. E Tami lembra que essa explosão do número 2 chegou a destruir Sapporo, e tentar disparar essa energia de um corpo humano faria com que Izal não sobreviva, e aquela onda de energia faz o núcleo do Kaiju ser exposto, e o número 9 admite que estava impressionado, mas se preparou para sobreviver, deixando Kurusu aflito por ele estar mudando de forma. Mas Izal prepara um segundo golpe, deixando o Kaiju sem acreditar que aquele humano conseguiu disparar uma segunda onda. E esse segundo ataque foi tão impressionante que partiu um prédio ao meio, fazendo Kafka se questionar o que estava acontecendo. E no local onde era o centro de controle, Izal continuava em pé, e o Kaiju, que estava extremamente ferido, diz que nem mesmo seu corpo fortalecido conseguiria sobreviver, mas era uma pena que esse era o limite da humanidade, porque se ele tivesse um corpo de Kaiju, teria destruído seu núcleo. Izal até pensa em preparar uma última rajada, mas o Kaiju o prende em um casulo, e diz ao número 2 que estava na hora de voltar a ser Kaiju. E assim que Narumi e Kafka chegam no centro, eles se deparam com um Izal em pé, mas Kafka sente algo diferente e salva Narumi do golpe da criatura, e diz que aquele não era o diretor. E Kafka nota que essa força nem parecia a mesma pessoa de antes, e se pergunta se esse realmente era o número 9. Narumi pede que Izal responda, mas o número 9 tira o fone e pergunta se era o sujeito compatível, e diz que o eliminou quando se fundiu a ele, mas Kikoro dispara contra o Kaiju e questiona quem acreditaria nessa história. E quando o Kaiju mostra parte do rosto de Izal, ele pergunta se essa era a filha dele, deixando Kikoro em choque, mas Narumi o ataca e diz para não mexer com a sua subordinada, mas o Kaiju logo se regenera do golpe que ele usou no beta, e mesmo depois de receber diversos golpes, o Kaiju continuava ileso, fazendo Narumi lembrar de quando Izal o disse que iria deixar o campo de batalha quando a unidade invencível for montada, e deixaria a força de defesa e o país em suas mãos. E quando Narumi volta a atacá-lo, o Kaiju diz que sentia muito, mas por hoje já chega, e se prepara para fugir porque tinha uma reação de rejeição ao se fundir, mas Narumi impede que ele fuja, e o Kaiju diz que seu poder só era eficaz contra um
número pequeno de alvos e quando estava prestes a golpeá-lo, Kafka surge ordenando que devolva o diretor, mas o Kaiju bloqueia o golpe e diz que da outra vez ele estava indefeso, mas agora sabia como lidar com o Kaiju número 8. O número 9 pressiona Kafka e Narumi e ao tentar fugir o seu braço cai, fazendo com que Narumi aproveite para atacá-lo, e ao sofrer danos, o Kaiju diz que a resposta de rejeição o impedia de endurecer o corpo, e quando Kafka o atinge, o número 9 percebe que ele era a causa, e em lágrimas, Kafka lembrava de Kikoru, enquanto dizia que isso não era justo com ela, e em seus pensamentos, o número 9 diz que interferir com o processo de cura acelerava a resposta da rejeição. Então, como ele imaginou, o último oponente que teria que enfrentar era o número 8, e quando Kafka e Narumi partem pra cima dele, o número 9 diz que sentia muito, mas eles não podiam impedi-lo, e ao emitir uma onda massiva de poder, ele causa uma explosão poderosa, tanto que leva metade de seu próprio corpo, e ele diz que chegou ao seu limite, e estava prestes a perder o corpo que o deu tanto trabalho de obter, mas Kafka e Narumi continuavam em pé, fazendo Kaiju admitir que tinha que ter feito aquilo desde o início, e ao criar uma segunda cabeça, ele ataca seus companheiros, afinal eles não iriam conseguir abandoná-los, fazendo Kafka e Narumi correrem até Kikoru e Kurosu, enquanto o Kaiju mudava para o rosto do diretor, falando que humanos eram criaturas estranhas e dá adeus ao Kaiju número 8, porque na próxima vez que voltar, a Era dos Kaijus iria começar, e com sua saída, Kafka diz pra ele não ousar falar isso com o rosto do diretor, e o seu grito ecoa por todo o campo de batalha. E no dia seguinte é anunciado o falecimento do diretor Isao, e em seu velório, Narumi lembrava de quando o viu lutando, e quando ele o disse que deixaria a força de defesa e o país em suas mãos. E Kafka nota que Kikoru não tinha vindo, e um tempo depois, Narumi vai até a sala do diretor, onde encontra Kikoru e pergunta se ela tinha certeza que não queria se despedir, e em lágrimas, Kikoru responde que não pôde fazer nada, e por ser lenta e fraca, ela não conseguiu chegar a tempo para salvá-lo. Narumi até tenta consolá-la, mas Kikoru responde que queria ser mais forte, e sabia que o seu pai ainda estava preso dentro daquela coisa, e por isso não iria conseguir se despedir dele até que a força de defesa acabem com aquilo, e pede desculpas por ter perdido a compostura e aceitava a punição por não ter comparecido ao velório, mas Narumi responde que até a próxima luta ele a deixaria mais forte que qualquer um, exceto ele, e colocaria a mesma coisa que Isao colocou em sua cabeça, e se ela conseguir se dedicar e gerar resultados, ele não iria puni-la, deixando Kikoru emocionada enquanto Kafka os ouvia, e ao olhar para sua mão que estava sendo tomada pela pele de Kaiju, ele colocava uma luva e faz um juramento. Mas vamos até Kurusu, que leva Itami até um laboratório, fazendo ele questionar o que era aquilo, e Kurusu responde que o diretor Shinomiya ordenou que seguissem com o projeto em segredo, e se algo acontecesse com ele, era para mostrá-lo e seguir suas instruções, fazendo Itami sorrir, ao dizer que Isao sempre deixava o trabalho sujo para ele, então podiam continuar com o projeto, para se prepararem para honrar a memória dele. E com o passar dos dias, Kikoru treinava com a líder do pelotão, Shinonomi. Ela nota que Shinonomi conseguia lutar com aquela arma enorme porque sabia manter o controle da distância, e quanto a Narumi, ele dizia que isso era um tédio, e pergunta quando ela chegaria no nível em que ele poderia lutar. E aliás, todos os líderes de pelotão da primeira divisão tinham o potencial de se tornarem capitães um dia, então ela teria o prazo de um mês, o tempo dele terminar esse jogo para superar um líder, e se não for genial, ela não iria conseguir a tempo. Mas o vice-capitão chuta Narumi da cadeira, e ao ver o olhar decidido de Kikoru, Shinonomi fica empolgada por vê-la querendo vencê-la em pouco tempo, e
quanto ao vice-capitão, ele pergunta se Narumi já decidiu se iriam aceitar o número 8 como parte das forças, mas alguém avisa que tinha um relatório sobre o número 8. E quanto a Kafka, ele visitava o seu antigo apartamento, mas voltamos ao cientista, que explicava que a transformação em Kaiju estava progredindo, e tinham partes dele que não estavam voltando ao normal, e como não tinham precedentes, era difícil dizer, mas se ele continuar se transformando, era possível que algum dia ele não volte mais a ser humano, e Kafka já estava ciente disso, deixando Narumi pensativo. Mas voltamos a Kafka, que ia visitar seus amigos no antigo trabalho de limpeza, onde todos ficam empolgados ao vê-lo, e ao ver os seus olhos brilhando, Toko pergunta como estava a vida na força de defesa, mas Kafka muda de assunto e pergunta se essa era a nova versão da serra, o que um dos trabalhadores confirma e fica impressionado com a maestria de Kafka em destrinchar o Kaiju, e seu amigo diz que ele trabalhou ali durante 10 anos e outro deles reclama por terem o colocado no intestino. Depois de sua saída, ele até comenta que queria que Kafka retornasse e pergunta se ele era o capacho da força de defesa, mas ao ver o olhar de Kafka, Toko joga água no gordinho enquanto dava risada, e com o entardecer, Kafka se despede de todos, e o gordinho se questiona como seria agora que Isao estava morto, e apesar de se sentir mal pelo Kafka, ele se questionava se não era melhor eles fugirem da cidade, fazendo Toko o chamar de animal, afinal ele não iria a lugar algum, porque alguém precisava limpar tudo quando a força de defesa fizer o número 9 em pedacinhos, e diz em seus pensamentos que sabia que a força de defesa e Kafka não ficariam sem dar o troco. E na mesma tarde, enquanto encarava sua mão parte Kaiju, Kafka pensava que não queria mais ver seus amigos se machucarem, então precisava vencer o número 9, mas Narumi se junta a ele e diz que iria direto ao assunto, porque não podia deixá-lo na força de defesa, e ele sabia o motivo, já que se ficar se transformando, talvez não consiga voltar a ser humano, mas mesmo sabendo disso, ele iria pedir sua ajuda, porque não dava a mínima se ele iria virar um Kaiju pra sempre. Afinal, se isso acontecer, ele apenas precisava eliminá-lo. Afinal, pra Narumi, o mais importante era eliminar aquele cara, não importa o que tinha que fazer. E tinha certeza que Kafka pensava o mesmo, já que os dois estavam lá quando aconteceu, e apenas eles sabiam como era. Então tinha certeza que ele não recusaria, o que Kafka confirma, afinal ele estava tentando chegar a um certo lugar, e o diretor passou por cima de todas as objeções para dá-lo essa chance. Então estava pronto para qualquer coisa, fazendo com que Narumi o chame, porque agora era a vez deles, a força de defesa. Mas enquanto isso, Hoshina chegava no subsolo, onde ele nota que aquilo finalmente acordou, e pergunta se o Kaiju número 10 tinha dormido bem. Mesmo naquele estado, o Kaiju emitiu um nível de força 5,7, e o número 10 diz a Hoshina que sabia que ele era diferente dos outros, tanto que queria ter se alimentado dele. Mas Hoshina vai direto ao assunto ao perguntar se ele conhecia o número 9, e o número 10 responde que ele foi seu criador, surpreendendo todos, enquanto o 10 dizia que apenas continuaria falando se o tirassem dali e Hoshina lutasse contra ele, o que Hoshina diz ser impossível com seu núcleo naquele estado, mas o Kaiju já sabia disso, e ele também sabia que eles tinham tecnologia para transformar seu corpo em arma, e depois de transformá-lo e equipá-lo, ele queria o seu corpo. O Kinogi avisa que seria perigoso porque não tinham precedentes de transformar um Kaiju inteligente em arma, e o número 10 continua falando que sua batalha foi tão divertida que pareceu um sonho, e com certeza ele também se divertiu por ser como ele, que entendia o ímpeto de lutar, seja contra Kaiju ou humano, mas Hoshina responde que precisava de um tempo, e ao sair, ele admite que estava com medo e questiona como ele gostava tanto de lutar, e admite que não queria equipar esse negócio. Okinogi até avisa que o Kaiju poderia tomar o seu corpo, e Hoshina pensa que apesar disso, a força era atraente, e como não tinham outras fontes de informação, não tinha jeito, então avisa a capitã que iria aceitar a oferta, o que a capitã compreende, e ao voltar até o número 10, Hoshina avisa que não seria o Kaiju que iria usá-lo, e sim ele que o usaria. E na primeira divisão, Kikoro e
Kafka são informados sobre a vinda de Hoshina, e Hasegawa diz que ele estava vindo para uma reunião sobre o número 9, fazendo Kafka lembrar que não chegou a pedir desculpas a ele por esconder quem era, e quando o vice-capitão pergunta onde estava Narumi, Kikoro responde que ele levou os líderes para algum lugar, fazendo Hasegawa admitir que isso era um problema, porque a primeira e terceira divisão compartilham a jurisdição de Tóquio, então viviam sendo comparadas e estavam sempre disputando território, e enquanto isso, Narumi dava uma de chefão da máfia pra cima de Hoshina, que pergunta se ele ainda estava bravo por ter perdido pra ele no número de extermínio de kaijus pequenos, no exercício de extermínio atingindo Narumi, que tenta expulsá-lo, mas acaba recebendo uma pancada de seu vice-capitão, que faz todos entrarem em formação, e com o devido respeito, Hoshina diz que estava feliz em revê-lo, e Hasegawa responde que todos estavam prontos, então o acompanha até a conferência dos líderes. E com todos os líderes reunidos, o novo diretor-geral, Keiji Itami, pede para Hoshina prosseguir, e Hoshina diz que tinham novas informações sobre o número 9, e indo direto ao ponto, seria impossível lidar com o desastre do número 9 com apenas uma divisão, e segundo o número 10, que mantinham sob custódia, o número 9 quem o criou, surpreendendo todos por um kaiju ter criado um monstro de força nível 9, e Hoshina continua falando que provavelmente o número 9 seria o primeiro deles capaz de criar novas espécies, e o número 10 disse que era um protótipo que queria enfrentar as versões concluídas que vieram depois, e segundo Hoshina era dito que a força de defesa do Japão tinha capacidade de enfrentar até 6 kaijus poderosos ao mesmo tempo, e se incluir qualquer coisa acima do nível 9, o número caía. Então, se não conseguirem trabalhar juntos além dos limites das divisões, o país seria destruído. Jugo Ogata questiona se era possível que o número 10 esteja mentindo, e Hoshina responde que era uma possibilidade, mas como podiam ver, estavam tendo cada vez mais kaijus de espécies novas, e o nível de força médio anual subiu de 2,6 para 4,8, e como eles sabiam, não tinham noção do porquê os kaijus aparecem, mas as pesquisas diziam que a energia imensa e as distorções criadas pelas falhas tectônicas têm efeito no material geológico, além das plantas e animais nas áreas próximas, fazendo com que os kaijus apareçam. Então acreditava que o número 9 esteja interferindo com esse processo para criar kaijus, e considerando que ele precisava de muita energia para criar os daikaijus numerados, isso o colocaria em algum lugar no ponto de contato entre as placas das Filipinas e a placa da Eurásia, em um lugar onde a humanidade não alcança, e para piorar, o número 9 era capaz de acessar as memórias do humano que absorve, então nesse momento ele pode ter obtido o conhecimento total sobre a capacidade da força de defesa, então nos próximos meses entrariam em uma corrida para criar o maior número de surpresas possível, com o crescimento da próxima geração, e a capitã Ashiro diz que o elemento mais importante seria elevar alguém ao ponto onde seja capaz de usar a arma mais poderosa, o número 6, que ainda dorme, fazendo Hasegawa lembrar que essa era a arma mais poderosa e perigosa, e Itami questiona se iriam mesmo colocar o antigo monarca contra o monarca atual, e Ashiro diz que segundo as amostras biológicas eles encontraram um recruta com sincronia com o número 6, alguém que as outras divisões não faziam ideia da existência e que não era da Universidade de Extermínio e possuía notas medianas da prova de admissão, e esse recruta seria Reno Ichikawa, que nesse momento enfrentava um kaiju com sua unidade atual, e na sala de conferência Ashiro dizia que Reno era um dos talentos que demonstrou amadurecimento rápido, surpreendendo Ogata pelo seu novo recruta ter potencial de usar o traje do número 6, e Ogata lembra que o número 6 tinha força 9,6 e como apareceu com vários outros Honjus, ele realmente era o rei dos kaijus, e graças ao sacrifício da capitã Hikari Shinomiya e vários outros soldados, eles conseguiram exterminá-lo com sucesso, e agora iriam forçar um adolescente a usar esse monstro. E depois da reunião, Ichikawa entra na sala, e enquanto treinava
retornava, ele lembrava da conversa com o capitão, que o disse que ele iria receber a arma numerada do número 6. E o Gata explica que nas mãos de alguém habilidoso, as armas numeradas eram fortes o bastante para derrubar um Daikaiju de forma rápida. Mas entre o peso que exercem no corpo e o fato de você sempre entrar na linha de frente, metade dos usuários perdiam a vida antes de se aposentarem e diziam que a mais poderosa e perigosa era a do número 6, e apesar de não ser adequado dizer isso, ele achava que Ichikawa deveria recusar. Mas Ichikawa lembra de ter ouvido que Kafka decidiu lutar na força de defesa com o Kaiju número 8 e se questiona quanto ao sonho dele e sobre quem o salvaria. E em um lugar controlado, Ichikawa usava apenas as luvas do número 6 e pede que o capitão inicie o teste. Então as luvas são ativadas emitindo uma forte onda de poder e Ichikawa nota que apesar de só estar experimentando os braços, parecia que ele estava sugando suas forças. Ele até tenta resistir, mas o capitão pede que sua vice providencie uma maca. E enquanto se contorcia, Ichikawa vê o ambiente se distorcendo, além de sentir o seu corpo sendo tomado por algo. E no limbo, Ichikawa se depara com o Kaiju olhando e se questiona o que era aquilo, e percebe que era com isso que Kafka lutava toda vez. E depois de um tempo, Ichikawa acorda na enfermaria, onde o capitão pergunta se agora isso parecia real, e esse era o terror de usar uma das armas numeradas, e mesmo tendo equipado parcialmente, ele deve ter sentido o peso que lhe causou, e dava pra imaginar o que iria acontecer se equipasse por completo. Então seria melhor recusar, mas Ichikawa se recusa a desistir, deixando o capitão impressionado por ele não ter titubeado, o que também era perigoso, porque se ele for pra linha de frente com o número 6 dessa forma, ele perderia a vida em pouco tempo. Mas como achava que Ichikawa não iria ouvi-lo, então dá um mês para que treine e depois o mandaria para uma missão de extermínio, onde veria se ele era digno de usar o número 6 em batalha. Desde a escola técnica, Furuhashi era considerado um prodígio e nem mesmo ele conseguia ver seus limites, sejam físicos ou mentais, tanto que acreditava que alcançaria o nível de Minashiro, Gennarumi e Exaushinomiya. Ichikawa utilizava o traje completo do número 6 que emitia um ar gélido, e Furuhashi admite que mesmo sem terem liberado o traje, já era o suficiente para congelá-lo, e o capitão desavia-se que não imaginou que em um mês ele elevaria os parâmetros aos níveis de combate, e na verdade ele pensou que faria aquela coisa de velho sábio, obrigando alguém a fazer algo impossível para ensinar a dura realidade da vida. E a vice responde que segundo os dados da terceira divisão, o crescimento de Ichikawa era anormal e apesar de seu poder ser inferior ao de Kikoro, ele evoluía muito mais rápido, o que chamavam de gênio segundo o capitão, mas combates de verdade não eram como os treinos. E com isso diz a Ichikawa que ele teria que colaborar com o pelotão para derrotar o Honju com nível de força 6,4 e caso não consiga, ele o substituiria no combate. Então essa era sua oportunidade para mostrar que estava apto a usar o número 6. E enquanto Ichikawa assumia a frente, Furuhashi liberava todo o seu poder para tentar acompanhá-lo. E Ichikawa lembra das palavras do capitão sobre as armas numeradas, que exerciam uma carga tão grande no corpo do portador que diminuía sua expectativa de vida. Então ele teria o limite de 10 minutos e Ichikawa acaba falhando em sua movimentação com um gelo. Ele desvia do primeiro golpe do Yoju, mas acaba desequilibrando diante ao monstro. E quando estava prestes a ser atingido, Furuhashi e os soldados o salvam. E Furuhashi lembra de ter dito que ele quem o salvaria, e com um disparo de Ichikawa, ele manda o Yoju pra longe e firma seus pés no gelo em uma árvore, onde expõe o núcleo do Yoju, o eliminando em segundos, deixando Furuhashi impressionado com sua força, tanto que ele se questiona o motivo de não conseguir derrotar um Yoju desses num golpe, e em seus pensamentos ele lembra que tudo começou a ruir depois que entrou na unidade de extermínio, onde suas notas estagnaram e presenciou o verdadeiro talento pela primeira vez. Mas o monstro de verdade surgiu do nada, e ao ser golpeado pelo Yoju, o
o capitão manda Furuhashi respeitar seus limites, e quando estava prestes a ser atacado novamente, Ichikawa se põe à frente e o agradece por acalmá-lo, e ao eliminar o Yoju congelado, ele diz que agora cuidaria de tudo, e Furuhashi pensa que ele não deveria deixá-lo pra trás. E finalmente Ichikawa encara o Hojo e a equipe libera o poder do traje, e com o poder em 45%, Ichikawa congela a pata da criatura apenas ao tocá-lo, e ao escalá-lo, ele continua congelando o Hojo, e ao notar que sua pele era muito resistente, ele diz que precisava de mais poder e começa a evoluir de forma constante, em 46, 48 e 51%, fazendo o grupo questionar se ele estava bem, e Ichikawa responde que estava mais lúcido que o normal, o que o capitão considerava péssimo, e Ichikawa continuava falando que precisava de mais poder, fazendo o Hojo mudar de forma, e o capitão diz que o inimigo também estava levando a sério, fazendo Ichikawa lembrar de Kafka e Furuhashi, porque se ele fosse mais forte, eles não teriam sofrido, fazendo o traje forçar o seu corpo além do limite, e com uma velocidade e força avassaladora, Ichikawa destrói o uni-órgão do inimigo, mas sua pressão arterial sobe repentinamente, e seus músculos se rompem em 6 lugares, fazendo a vice-capitã perceber que seus movimentos iam além do que seu corpo era capaz de aguentar. Um dos cientistas questiona se o número 6 fez ele perder o controle, mas o capitão o corrige, porque esse era o verdadeiro Ichikawa. Afinal, quando um usuário de arma numerada se sincroniza com a energia imensa e células de Daikaiju, ele amplifica enormemente a quantidade de neurotransmissores do cérebro e a velocidade em que eles operam, fazendo a verdadeira natureza e os desejos do usuário virem à tona com força total, e dependendo da personalidade, isso causava sua própria destruição, e este era o verdadeiro motivo que tornavam o combate de verdade assustador, com o estresse extremo, tanto na mente quanto no corpo, provocando coisas inesperadas, especialmente com a arma do 6, cuja base é o kaiju mais forte da história, com um nível de carga no corpo e mente superando qualquer nível, e por isso diz a Ichikawa que se ele não se controlar, ele não o deixaria usá-lo novamente, e com todo o perímetro congelado, Furuhashi lembra que parte dele se sentiu aliviado por Reno não ter conseguido usar a arma na primeira vez, e por isso se considerava um lixo. E quanto a Reno, ele se vê perdido em seus pensamentos, e mesmo sentindo dor intensa, ele pedia por mais poder, enquanto era tomado pelo traje. Ele continua congelando tudo em volta do kaiju e eliminando tudo na área, fazendo o capitão notar que ele estava mantendo a equipe longe, se recusando a receber ajuda, um verdadeiro senso de responsabilidade. E ao congelar 35% do corpo do Honju, é avisado que Ichikawa possuía 16 rupturas musculares e 4 fraturas ósseas, e ao sofrer uma fratura na tíbia, o capitão decide encerrar a batalha, fazendo Ichikawa pensar que não passava de um fraco que perdeu novamente e que jamais salvaria alguém. Mas Furuhashi corria pela floresta congelada, quebrando o gelo diante dele, e ao gritar por Reno, ele aumenta sua força de combate e pede que o capitão dê mais tempo pros dois. O capitão até o avisa que a área era perigosa, mas fica em choque ao ver quanto de poder ele estava emitindo, que superava os seus 25% habituais, e Furuhashi diz que Reno era incrível e sempre sincero, além de sempre se preocupar com os colegas, o suficiente para o dar inveja, e ao ver Reno caído de joelhos, Furuhashi quebra o gelo que o separava, porque sabia que ele iria conseguir, e ao se aproximar dele, Reno o observa estendendo sua mão, e com Furuhashi o carregando, Reno recobra a consciência, e Furuhashi diz que ganhou um tempo com o capitão, e agora seus superiores estavam distraindo Honju, que ele derrotaria, para poder usar o traje do número 6 oficialmente. Então ele levaria o núcleo até um ponto onde Reno poderia atacar e acabar com isso à distância, deixando Reno aflito, porque Furuhashi ficaria em perigo, mas ele larga Reno no chão e diz pra ele não subestimá-lo, porque ele tentava fazer tudo sozinho, mas como era mais novo, ele devia se calar e depender dele, fazendo Reno admitir que
Furuhashi era realmente incrível, e ao lembrar de seus momentos juntos, ele diz que sempre que sentia medo, ele sempre o fazia olhar pra frente, então estaria contando com ele, e dessa forma a missão de extermínio entra em seus momentos finais. Com as ondas cerebrais de Ichikawa estabilizadas, mas com o seu corpo um caco, o capitão diz que teriam que expor o núcleo do Kaiju para que ele o derrote, mas com o poder de Furuhashi em 24% seria impossível, mas ao ver a potência de seus disparos, ele nota algo errado e pede que acompanhem o registro do poder do garoto, e o cientista se assusta ao responder que estava em 41%, e quando Furuhashi se desequilibra, ele diz que caiu para 22%, e logo retorna para 42%, deixando o capitão indignado com sua instabilidade, e sua vice diz que sua força aumentava quando ele focava, e o capitão reconhece que Furuhashi era igual a ele, e seus números se comparavam ao de Ichikawa, e se ensinarem a usar o seu poder, seria um estouro, e quanto a Furuhashi, ele lembrava de seus companheiros, e diz que não era genial e não seria ele quem se tornaria o herói, e esse caminho o levaria para a mesma muralha que os outros, mas mesmo que ele leve tempo, iria bater até quebrar a barreira, e enquanto lutava com o Kaiju, ele prometia que iria alcançar Ichikawa, e seus disparos conseguem expor o núcleo do Kaiju, dando a abertura que Reno precisava, e com um disparo, Reno destrói o núcleo do monstro, surpreendendo o capitão que lembra de quando era jovem, e Hikari Shinomiya o disse empolgada que era compatível com o número 4, e se der certo, ela derrotaria Kaijus ainda mais fortes, e o pergunta se ele achava que ela era capaz, e em seus pensamentos, Ogata se pergunta o que teria acontecido caso pudesse ter visto o futuro e tivesse dito não seriamente, mas em vez disso, ele respondeu que ela seria capaz. E na atualidade, vendo o Kaiju caindo, ele se perguntava se Hikari ainda estaria viva e feliz. E com a confirmação do abate do Honju, todos comemoram e o capitão admite a vice que estava com inveja porque não conseguiu impedi-la e nem lutar ao lado dela quando ela precisou, e Toku se assusta ao ver o capitão todo ranhento, e ele diz que era maravilhoso ser jovem, e depois de limpar o rosto, Ogata anuncia a Ichikawa que ele tinha sido aprovado e iria confiar a ele parte do trabalho de defender o futuro do país, deixando Ichikawa emocionado, e Toku pergunta se o capitão não iria dizer algo sobre como seu senso de responsabilidade poderia fazê-lo ter um fim trágico, mas Ogata responde que ele não precisava ouvir isso de um velho como ele, e com certeza Furuhashi já o ensinou isso, mas tinha um único conselho que seria pra você se inscrever no nosso canal. É sério, vem fazer parte da nossa pequena comunidade, hein? Aqui a gente tem um conteúdo altamente duvidoso, mas é de boa qualidade. É isso. E não esquece de curtir e comentar bastante, que isso ajuda demais. Verdade, gente, isso daí me ajuda pra caramba, vocês não fazem ideia. E bora pra uma meta aí de 60 mil? O que vocês acham? É isso, bora para anime. Naquela noite, Ashiro perguntou sobre Reno ao capitão, que respondeu que ele era dedicado, teimoso e propenso a se arriscar, e os amigos gostavam dele. Então era um rapaz perfeito para o número 6. E Ashiro diz que não queria ser responsável pela morte dele, então gostaria de ouvir sua opinião, porque dentre todos, ele era o mais cauteloso com as armas numeradas. E Ogata pensa que era uma coincidência estranha alguém que consiga usar o número 6 e alguém com a mesma habilidade que ele apareçam justo agora, então ensinaria tudo o que puder a ambos, e diz a mina que os transformaria em guerreiros que irão assustar até mesmo ela, e como sobrevivente, esse era o seu destino. E dessa forma é anunciado que Reno Ichikawa recebeu a arma número 6, deixando Kafka aflito por Ichikawa vestir aquilo para lutar contra o número 9, porque era muito perigoso, mas Kikoro dá um soco em Kafka e pergunta se ele ainda não entendeu que não devia subestimá-los, e Reno também era um soldado, e o trabalho deles não era se preocupar, e sim pensar no que podiam fazer, e em seus pensamentos
treinamentos, ela diz que Sereno vai ficar mais forte, então ela só precisava ficar mais forte que ele. E enquanto corria durante a noite, Kafka pensava o quanto Ichikawa era incrível e fazia que todos o reconheçam pelo próprio poder, ao contrário dele que se perguntava se conseguia proteger alguém. E na verdade, eles não precisavam dele, e sim do poder do número 8. Mas Hoshina questiona se ele achava que iria roubar a Capitã Hashiro dele com essa cara tristonha, e ao se aproximar bruscamente apontando a espada pro pescoço de Kafka, ele o faz cair assustado, e Hoshina fica feliz por ter conseguido se vingar, e mostra que é uma espada de borracha, e esse era o seu castigo por esconder quem ele era. Então estavam quites, deixando Kafka emocionado ao admitir que queria ter pedido desculpas, mas Hoshina o prende no mata-leão e diz que tinha dito que estavam quites, e além disso ele queria agradecê-lo por ter salvo a terceira divisão, e não ao número 8, mas ao Kafka Ribino, que se transformou na frente de todos sabendo o que significava. E aliás, ele soube o que estava acontecendo com o seu corpo, e que se continuar se transformando, talvez não consiga voltar a ser humano. Então não devia mais se transformar novamente, porque ele derrotaria o número 9, e por isso devia seguir o caminho do Kafka Ribino, mesmo que demore, fazendo Kafka chorar ao lembrar de Hoshina, que se finge de durão, mas era sempre o mais gentil. E ao agradecê-lo, ele diz que não era bom o bastante e, na verdade, queria que o reconheçam por causa da sua própria força. E mesmo que seja duro admitir, ele não era forte o bastante para proteger alguém, e não queria mais ver seus amigos chorando, então iria virar o número 8 para lutar, fazendo Hoshina lembrar que ele foi burro o bastante para se transformar na frente da divisão inteira. Então aconteça o que acontecer, ele iria se transformar para ajudar alguém quando for necessário. Então, como seria inevitável, ele iria deixá-lo mais forte, e pede que Kafka o acompanhe porque iria ensiná-lo a lutar. E Hoshina leva Kafka até o templo Ryunei, que existia desde o período Edo e foi dedicado às vítimas dos kaijus e a quem morreu os enfrentando, incluindo seus ancestrais, e explica sobre o Meireki Daikaiju, um desastre imenso que destruiu a maior parte de Edo em 1657, e naquela época os métodos de enfrentar kaijus eram primitivos, e neste lugar foi onde aconteceu a maior das lutas, a que decidiu a batalha e o lugar onde tiveram o maior número de vítimas que combateram um kaiju, e obviamente quando partiram o templo abrigou suas almas, e isso ajudava a focar, e ao tirar sua jaqueta, Hoshina manda Kafka atacá-lo, afinal tinha dito que iria ensiná-lo a lutar sem traje e sem transformação em uma batalha de corpo limpo, então devia mostrá-lo o quanto evoluiu, e dessa forma Kafka começa a atacar Hoshina, que desviava e contra-atacava com facilidade, e Kafka pensa que não tinha como vencê-lo, mas mesmo assim não podia ser vencido facilmente, porque aprendeu bastante desde que saiu da terceira divisão, então precisava mostrar o que aprendeu em seus treinamentos e como cresceu em batalha, mas nada que estava fazendo funcionava, fazendo ele pensar que não conseguia fazer nada sem os poderes do kaiju, mas Hoshina diz que ele ficou mais forte, e vendo seu corpo em movimentos, dava pra notar que ele não pulou nenhum dia e também estava dando seu melhor em Ariake, mas isso não era o bastante, e quando ele avança, Kafka se assusta e percebe que precisava segurar e dar um jeito de ir pro ataque, mas Hoshina apenas encosta em seu braço e diz que ele estava igual a antes, porque aprendeu a depender demais da defesa, regeneração e força do número 8, e ao lembrar da batalha que tiveram, ele diz que ao continuar lutando como quem sacrifica tudo, logo iria encontrar seu fim, e ao acertar um soco em Kafka, ele diz que ele morreria sem ser abrigado nesse lugar, e esse movimento faz Kafka lembrar do soco do diretor, e Hoshina diz que essas eram técnicas de combate do estilo força de defesa, um estilo de luta corpo a corpo baseado em gerações de técnicas de combate anti-kaiju, e Isao Shinomiya foi a pessoa que o aperfeiçoou, e como Kafka não conseguia emitir poder de combate em seu traje, aprender a usar armas seria perda de tempo, então até
até a hora chegar, ele o ensinaria a lutar, já que não podiam impedi-lo de se transformar. Então, iriam deixá-lo forte o bastante para reduzir o tempo de duração da transformação. Afinal, o número 9 não era o único kaiju e ele precisava lutar pelo futuro. E além disso, ele precisava sobreviver e tentar roubar dele o lugar ao lado da Capitã Ashiro, com o seu próprio poder e de mais ninguém, deixando Kafka decidido. Mas Hoshina volta a meter um mata-leão no nosso garoto, porque era óbvio que não iria deixar. Mas Kafka pensa que antes ele achava que precisava do número 8, tanto que esqueceu algo importante, que ele mesmo precisava subir de nível, e ao mostrar condolência ao santuário, Kafka enxerga um fantasma de samurai de olhos vermelhos, e se pergunta quem era ele, mas Hoshina o chama pra irem, e dessa forma eles retornam ao batalhão com Kafka se questionando o que era aquilo, que marca o final de mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não esquece aquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Um beijo do Nezo, valeu e até a próxima!